Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dá um like, compartilhe esse vídeo aí com alguém, tá? Acione esse sininho aí também. Hoje eu vou falar uma palavra para vocês assim: o justo, ele viverá pela fé. Está em Abacuque, no 2:4. Se você é justo, então você vai viver pela fé. As Sagradas Escrituras revelam, por exemplo, a quantidade de fé de um centurião que rogou ao Senhor Jesus pela cura do seu servo. Ainda que fosse incrédulo, esse centurião, ele era incrédulo, mas ele estava com um servo em casa, doente, paralítico, e ele gostava muito desse servo, o servo que servia ele e tal, e ele viu falar de Jesus, que Jesus estava em Cafarnaum. E ele veio até Jesus e chegou, ainda que ele fosse incrédulo. Por isso que eu digo para vocês. E ele disse pro cão, ele deixou toda a posição dele lá de comandante e veio até Jesus. Chegou junto dele um centurião, chegou até Jesus, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. E Jesus disse para o centurião assim: eu irei e lhe darei saúde. Está em Mateus, no 8:5-7, tá? E além da sua atitude admirável de humilde compaixão para com o seu criado, ele também reconheceu a sua condição de pecador diante da autoridade de Jesus e do poder da sua palavra. Ele era um homem incrédulo, hein? Pensa bem. E uma atitude que foi apreciada pelo próprio Deus, porque ele teve uma atitude de vir até Jesus, né? E o centurião, respondendo, disse ao Senhor: eu não sou digno. Jesus disse para ele: eu vou lá e vou curá-lo. E ele disse para o Senhor: eu não sou digno de que entreis debaixo do meu teto, do meu telhado. Ele achou assim que ele não era digno, né, de receber dentro da casa dele, no teto da casa dele, no telhado da casa dele. Que ele não era digno de receber Jesus lá. Mas ele disse, somente. Ele falou assim: eu digo somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Veja a fé desse centurião, que era um homem incrédulo. É aqui que eu quero chegar a dizer para vocês. Pois também eu sou homem sobre autoridade, ele disse para Jesus. Eu tenho soldados em minhas ordens, que eu digo, vá e ele vai. Eu digo, volta e ele volta. E o meu criado faz isso, e ele faz. E maravilhou-se de Jesus. Ouvindo isso, disse os que o seguiram: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Por quê? Jesus, vocês estão entendendo? Uma pessoa incrédula soube que Jesus estava ali. Ele correu em Cafarnaum e pediu para que seu servo fosse curado. Estava em casa, atormentado e paralítico. E agora é aonde eu quero chegar e dizer para vocês. E ele creu e o servo foi curado. Ele disse para Deus: não precisa nem ir lá, Jesus. Basta uma palavra e meu servo, ele será curado. Então, ele comparou que ele também tem um soldado deles que ele dava ordem: vai lá, faz isso, e o soldado fazia. Ele disse: então, Senhor, uma palavra e vai ser curado. Eu digo muito, assim, atendo várias pessoas, e principalmente as pessoas que estão cascudo dentro de uma igreja há 20 anos e não tem uma fé que nem a desse homem. Que ele disse: basta uma palavra. Eu às vezes alinho a pessoa, falo com ela: olha, você está sofrendo, porque eu falo em restauração de casamento, restauração de vida, você precisa se curar primeiro, para depois você buscar pela sua pessoa, vai vir
eu digo isso assim, mas e se ele não quer? E o livre-arbítrio dele? Se ele já disse que não volta, e tá lá dentro da igreja o cascudo, 20 anos lá dentro. E ó, cadê a fé? Esse era um incrédulo, era uma pessoa que não era temente a Deus. Mas ele creu e o servo dele foi curado. Então a gente tem que viver pela fé. O justo, ele viverá pela fé. Então, por que você está tantos anos aí rodando dentro da igreja se você não tem a fé? Basta uma palavra. Então você vai dizer assim, uma palavra, Deus, basta uma palavra. Não é o que eu falo tanto a respeito do Espírito Santo? Buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai avisar aquela pessoa que está lá fora. Uma palavra que o Espírito Santo falar no ouvido dele lá, ele vai ser curado, salvo, liberto. E você não crê e está dentro da igreja há 20 anos. Não. E o livre-arbítrio? Mas ele falou que não. Então, quer dizer, ainda contesta, tá? Então, essa pessoa disse assim, ó, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Basta uma palavra. E não é o Espírito Santo, uma palavra que vai tirar as escamas do seu cônjuge lá fora e vai transformar essa pessoa. Então você tem que viver pela fé. Essa é a fé que eu quero passar para vocês. É a fé que o impossível, ele vem de Deus. O possível você faz. Quando chega no impossível, igual o centurião, ele mandava nos funcionários dele. Ele, olha, vai com essa cavalaria para cá, vai nessa guerra aqui, faz aqui. Todos obedeciam ele. Mas quando ele chegou e viu o servo dele, paralítico, e doente, e atormentado, ele viu que ele não podia fazer aquilo lá. Dizer, sai, Sara, não era para ele, era para Deus. E onde ele foi? Até Jesus. Era o impossível que ele não poderia fazer, mas Jesus pode. E a fé dele foi tão grande, tão maravilhosa, dele dizer, manda só uma palavra. Não é o que eu quero que vocês façam. Gente, crê somente. Eu digo sempre, eu alinho, ajeito, falo com a pessoa tudo certinho. Olha, deu certo, vai dar certo. Ora, busca, creia. Esse deserto veio para você ter um encontro com Deus. Para você orar pelo seu cônjuge também. Ele ter, para arrumar a sua casa com Jesus. Eu alinho tudo certinho, creia somente, Deus é poderoso, manda oração para a pessoa, vamos ficar firme na fé. Quando eu acordo de manhã cedo, que eu abro ali as mensagens, aquela pessoa que eu falei com ela o dia todo sobre Jesus, olha aqui, Antônia, a foto do meu marido com a estranha, agora não dá mais. Pensa, que fé é essa? Que fé é essa? Se basta uma palavra de Deus, a estranha ou o estranho tem que virar fumaça. Jesus transforma seu esposo, porque ele está acorrentado à sua esposa pelo mal. Por isso que ele está como um paralítico e atormentado lá fora. Por quê? Porque ele não está com Deus. Quando você vê que é Jesus, que é Deus que vai transformar, não é outra pessoa, não tem como. É somente Deus. Faça como o centurião. Vá até os pés de Jesus. Fala para Deus, fala para Jesus. E Jesus diz, eu estou indo lá. Basta só uma palavra. Em qual você ora e diz assim, somente Deus, uma visita que o Senhor fizer lá. Uma palavra tua, Pai. Eu creio no Senhor. Porque você tem que viver pela fé. Eu não sei se vocês lembram de um testemunho que eu falei, acho que deve ter um mês por aí. De uma mulher, né, que o esposo voltou para casa, deixando a estranha grávida. Claro, vai assumir com os compromissos, vai agora fazer o DNA, parece que a criança vai nascer por esses dias, para ver realmente se é dele, e cumprir lá com os compromissos, mas ele veio para casa. Uma palavra mudou a vida dele. Ele veio, e uma boa notícia que eu quero dizer para vocês, ontem ela entrou em contato comigo, mandou fotos, tudo. Antônia, meu esposo desceu as águas, ele se entregou para Jesus. Ele está aqui, ó. Foi muito difícil os primeiros dias, ele veio com carrapicho, mas Deus restaurou a minha família, restaurou o meu esposo.
Ele se entregou para Jesus. Olha que maravilha. Basta uma palavra. Basta você viver pela fé. E para de estar olhando o que o diabo quer que você olhe. As circunstâncias. Você sabe que não existe amor daquele lado. Não existe nem paixão. É uma ilusão que eles estão. Ora por eles. Chega até os pés de Jesus e diga uma palavra, Senhor, que o Senhor mandar lá. Só basta uma palavra que chegue até meu esposo ou a minha esposa, que está fora do casamento e que está tudo estragado a nossa família. Uma palavra, Deus. Eu tenho certeza que vai ser o conserto. Então creia somente, fica firme na fé, não desista da tua família, tá bem? Faça como esse centurião, ele era incrédulo. E você que se diz de Deus, está aí dentro da igreja há 10 anos, 20 anos. E não tem essa fé do centurião que era o incrédulo. Então, é momento das pessoas começarem a acordar dentro das igrejas. E realmente ficar com Jesus, com Deus. Porque está dentro da igreja. Você tem uma religião. Você esqueceu que religião, ela não é de Deus. Você tem que ter Deus, o Espírito Santo, não a religião. Você entendeu? Deus é com você. Muda a tática aí. Chega até Jesus. Que uma palavra vai mudar todo o cenário da tua vida. Tá bem? Gente, eu vou deixar um beijo para vocês, tá? Até o próximo vídeo.